O Projeto W é a base de praticamente toda a trama de Resident Evil e a razão pela qual a Umbrella foi criada. Mas qual é este projeto? E o que ele tem de tão importante na história de Resident Evil? Você já tinha ouvido falar nele? Então se liga nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre a terrível história do Projeto W. Vem comigo! Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Atila, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Resident Evil nos apresentou muitos experimentos antiéticos, mas sem dúvidas, o principal desses experimentos é o Projeto W. Criado por Oswald Spencer, um dos fundadores da Umbrella, com ideais fortes e a crença de que o fim justifica os meios, é mostrado claramente em todo o seu trabalho. O mundo de utopia que Spencer queria girava em torno de criar uma nova raça humana super evoluída e com habilidades extraordinárias, e ele, Spencer, se tornar o novo deus dessa nova raça. Cada jogo de Resident Evil lida com um vírus que ameaça o bem-estar da comunidade local ou do mundo. O mais antigo desses vírus é o Progenitor, que se acredita ter pelo menos milhões de anos. As probabilidades do vírus Progenitor tornar-se a base para todo o desenvolvimento do Projeto W, mas sua maior desvantagem é a taxa de mortalidade da cepa original do vírus. Com a ajuda de Sheva Alomar, Chris Redfield encontra o vírus Progenitor nas ruínas de uma civilização indipaia, na África Ocidental, em Resident Evil 5. Enquanto eles procuram informações sobre o paradeiro de Jill Valentine e coletam dados sobre a fonte do vírus Uroboros. Sheva e Chris acabam indo parar na Escadaria do Sol, onde crescem flores que infectam as pessoas com o vírus Progenitor se forem comidas. No entanto, Spencer encontrou essas flores muito antes de Chris e queria usá-las para criar a sociedade que se encaixaria em seus padrões utópicos. O vírus Progenitor despertou a possibilidade do Projeto W. Antes de Spencer encontrar a Escadaria do Sol, havia lendas sobre a tribo indipaia. Parte de sua história é contada através de murais em Resident Evil 5, que até merece um remake para aprofundar um pouco mais em algumas dessas histórias. O vírus Progenitor era sua maior força e também sua maior fraqueza. Os membros da tribo indipaia que sobreviveram à exposição ao vírus Progenitor ganharam habilidades sobre-humanas. O vírus permitiu que eles se tornassem a civilização mais avançada da época, mas a alta taxa de mortalidade do vírus deixou muitos mortos nesse processo. Spencer queria usar o vírus Progenitor para criar um mundo utópico de pessoas altamente inteligentes, e aqueles que sobreviveram à exposição ao vírus ganharam alta inteligência como parte da habilidade sobre-humana que o vírus Progenitor concedia. No entanto, Spencer precisava resolver vários problemas antes que pudesse iniciar o Projeto W corretamente, para garantir financiamento e ter um local para realizar os seus experimentos com o vírus Progenitor. Spencer se tornou um dos fundadores da Umbrella, empresa icônica e faminta por dinheiro para desenvolver suas pesquisas em Resident Evil. O início do Projeto W e suas cobaias. Spencer tinha um conjunto específico de requisitos para o tipo de pessoa que poderia criar seu mundo ideal. Como sua visão exigia que os candidatos ao Projeto W compartilhassem suas ideias, Spencer decidiu usar crianças como cobaias porque elas poderiam ser ensinadas a terem os mesmos valores que os de Spencer. Desde o início, Spencer não se preocupou nem um pouco com a ética ao trabalhar no Projeto W. O primeiro critério para os candidatos do projeto não eram as crianças em si, mas sobre os seus pais. Spencer olhou para a contribuição dos pais para a humanidade e então adotou seus filhos, nem sempre de forma legítima. Para serem as cobaias do seu projeto, cada criança escolhida para fazer parte do Projeto W recebeu o sobrenome de Wesker e tinha a melhor educação que Spencer poderia comprar.
Tudo para que elas pudessem melhorar suas aptidões e, claro, coletar dados sobre os avanços das crianças que seriam os escolhidos para serem os infectados com o vírus progenitor. O Projeto W foi monitorado para encontrar a cobaia perfeita. Entre os filhos do Projeto W estava o vilão icônico de toda a franquia Resident Evil, Albert Wesker. As crianças foram autorizadas a seguir carreiras de sua escolha enquanto estavam sendo monitoradas. Muitas das crianças Wesker desenvolveram um interesse pela Umbrella à medida que cresciam e buscavam suas colocações na empresa farmacêutica, incluindo Albert e Alex Wesker. De todas as cobaias, apenas Alex sabia sobre o Projeto W por causa do relacionamento que ela desenvolveu com Spencer. Spencer escolheu os 13 principais sujeitos do Projeto W para serem infectados com o vírus progenitor para a próxima fase dos avanços biológicos. Os indivíduos foram infectados por manipulação ou sob o pretexto de um check-up médico geral. E apenas Alex e Albert sobreviveram à infecção. No entanto, Alex não ganhou as habilidades sobre-humanas que vieram ao sobreviver à infecção, porque ela contraiu uma doença antes de ser infectada, levando-a a não ganhar ou perder as habilidades do vírus progenitor. Resultados do Projeto W nos sobreviventes. Como Albert Wesker foi o único das crianças que sobreviveram a ganhar as habilidades sobre-humanas, o Projeto W terminou oficialmente quando Spencer foi morto. Mas Alex e Albert continuaram seu trabalho de acordo com seus próprios interesses. Albert iniciou o projeto Ouroboros com a intenção de infectar todo o planeta para que apenas aqueles que pudessem resistir à infecção sobrevivessem para iniciar uma nova era para a humanidade. E isso tem raízes claras nas ideias de Spencer sobre eugenia que ele passou para as crianças Wesker. Alex teve que seguir um caminho diferente para continuar o trabalho de Spencer. Desde que ela contraiu uma doença, sua primeira tarefa foi implantar sua consciência em um novo corpo em busca da imortalidade, antes que ela continuasse a avançar em direção à utopia intelectual. No final de Resident Evil Revelations 2, mostra os esforços de Alex para obter um novo corpo e os esforços que ela fez para encontrar um candidato adequado. Apesar de terem sido criados no mesmo projeto, Alex e Albert tinham maneiras muito diferentes de atingir seus objetivos, e sua criação lhes deu o conhecimento e os recursos para prosseguir esses objetivos. Por causa do vírus progenitor, a Umbrella Corporation foi criada e isso resultou em muita morte e tormento para pessoas inocentes. Muitos projetos eram implacáveis e os sofrimentos dos sujeitos não eram levados em consideração. A partir do vírus progenitor, muitos dos outros vírus apresentados em Resident Evil foram criados à medida que os pesquisadores avançavam em suas pesquisas para melhorar o vírus para obter melhores resultados. As ambições de Spencer levaram à destruição de Raccoon City e inúmeras mortes, 100 mil pessoas para ser mais exato. A Umbrella foi responsável por muitos dos piores monstros de Resident Evil, mas atualmente, na linha do tempo, a corporação não existe mais. Pelo menos não sua matriz. No entanto, New Umbrella e Blue Umbrella podem continuar o trabalho e o legado de bioarmas de Spencer, mesmo que a Blue Umbrella afirme que está trabalhando para ajudar na luta contra as armas biológicas e o bioterrorismo, em vez de ser a causadora dos surtos virais. Informações sobre o Projeto W não tinham vindo à tona até Resident Evil 5, mas é uma parte central da história junto com Spencer e o vírus progenitor. De certa forma, o Projeto W é a base do núcleo de praticamente toda a trama de Resident Evil até agora. Comenta aqui embaixo se você já tinha conhecimento sobre o Projeto W em Resident Evil ou se foi uma surpresa para você.
Deixa seu like para dar a sua força para o nosso trabalho. Esse é o retorno que você dá e faz toda a diferença. Se inscreva no canal e vamos continuar crescendo juntos. É para você que está aí do outro lado que eu estou aqui desenvolvendo esse projeto. Ative o sininho das notificações, é muito importante você estar inscrito e com o sininho ativado, para você não perder quando tiver vídeo novo. Valeu mesmo de verdade pelo seu apoio, um forte abraço a todos e te espero no próximo vídeo. Até lá!